Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um programa, mais um Por Você aqui no TH Mais SBT. E hoje tem bastante novidades e relacionadas à época, né? Essa época de inverno. O nosso inverno é pouco, mas também quando faz frio, né? No nosso quadro Comer Bem hoje, um bolinho de limão totalmente saudável, funcional, fácil, para você incluir aí no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. Pensando aí no frio, nós vamos falar sobre as doenças respiratórias nesta época do ano com o pneumologista Dr. Paulo Mazaro. É só você aguardar. E olha só a pergunta do quadro Doutor Responde, que também está relacionada com essa época do ano, tá? Olha aqui, ó. Mito ou verdade que o frio pode aumentar a probabilidade de se ter um AVC? Olha aí, gente, o perigo. E quais os principais sintomas? Quem responde essa pergunta, né, para todas as pessoas que estejam nos assistindo, é o Dr. Rodrigo Ferrari, neurologista e neurocirurgião. E a gente tem também o nosso quadro Corpo em Movimento, porque atividade física é para ser feita no frio também. Exercícios funcionais, é um exercício funcional para te ajudar a queimar as calorias e você pode fazer aí da sua casa, ok? Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. Bom, então para iniciar o programa de hoje, a gente vai já iniciar com o nosso quadro Doutor Responde e a gente vai falar um pouquinho sobre o frio e o AVC. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas. Cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Spier, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E Cadre, Centro Avançado de Radiologia. E olha só essa pergunta, muito propícia para essa época do ano, preste muita atenção, tá? Olha aqui, ó. Mito ou verdade que o frio pode aumentar a probabilidade de ter um AVC? E quais são os principais sintomas? Vale a pena esse alerta, tá bom? Quem responde é o Dr. Rodrigo Ferrari. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Olá, boa tarde, Maíta, boa tarde, pessoal. Então a pergunta que se faz é, no frio, a gente tem um risco maior de ter um AVC? Se isso é um mito ou se é uma verdade? É uma verdade, é algo muito importante de ser esclarecido para a população, porque isso é um problema de saúde pública. O que acontece? No frio, a tendência é a gente ter uma contratilidade maior dos vasos arteriais, principalmente na periferia, na pele. Isso o organismo faz para reter calor, para não perder calor por conta do frio. Só que isso faz com que a pressão arterial aumente e há uma dificuldade maior do trânsito do sangue dentro dos vasos, aumentando o risco de acidente vascular cerebral. Tanto do isquêmico quanto do hemorrágico, sendo que o isquêmico vai ser muito mais frequente do que o hemorrágico. A gente tem que salientar que esse risco é maior em pacientes acima dos 60, 65 anos de idade. Por quê? Porque com a idade a gente vai aumentando a taxa de depósito de plaquinhas de gordura dentro dos vasos. E isso naturalmente já vai dificultando o trânsito do sangue dentro dos vasos, aumentando esse risco. Além disso, no frio, a gente costuma beber menos água. Portanto, a chance da gente levar, principalmente os pacientes com mais de 65 anos de idade, a um quadro de desidratação leve, esse risco é significativo. E isso pode trazer um risco maior ainda do AVC, ou seja, eu tenho a constricção vascular levando a uma dificuldade maior do fluxo de sangue e eu tenho um pouco de desidratação porque naturalmente eu tomo menos água e o sangue fica mais grosso, mais difícil de transitar nos vasos. Isso aumenta significativamente o risco de AVC e a gente vê isso com muita frequência nos pronto-socorros em período de frio. Aqui para salientar, os sinais clássicos de um AVC é aquele déficit neurológico de início súbito. Vamos traduzir o que é isso. É um paciente que de uma hora para outra perde a força de um lado do corpo. ou paralisa o lado direito com dificuldade na fala, ou paralisa o lado esquerdo, ou de repente perde um campo da visão, ou de repente entra num quadro de muito desequilíbrio. Lembrando
que essas ocorrências, esses sintomas ocorrem de maneira abrupta, de uma hora para outra, de repente. Isso é um sinal de alerta para a ocorrência de um AVC. Muitas vezes, no início, a pessoa apresenta até uma alteração de rima labial, ou seja, a boca entorta. Lembrando que o risco do AVC é quando a boca entorta, mas não os olhos dificultam a abertura. Quando eu tenho uma dificuldade só de um lado do rosto, dificultando a abertura do olho e desviando a boca, isso normalmente não é um sinal de AVC. Isso está mais relacionado a uma paralisia facial benigna. Déficit neurológico súbito em pacientes acima de 60 anos de idade, portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus, alteração de colesterol, sedentarismo, obesidade, tabagismo, pessoas que fumam. Isso aumenta muito o risco do AVC e no frio essa chance de ocorrência é bem maior. Então fica a dica aí pro pessoal para esses detalhes que são importantes e previnem consequências graves. Um abraço para vocês. Muito obrigada pela participação, Dr. Rodrigo, e um grande abraço. Gente, hoje ainda tem muita coisa, tá? Dr. Paulo Mazaro vai falar sobre as doenças respiratórias também nessa questão do inverno, ok? Temos um bolinho de limão totalmente saudável. E agora, você empurra a cadeira aí, você vai aprender a fazer exercício funcional para queimar as calorias. Porque não é porque tá frio que você não vai fazer atividade física. Você já ouviu vários profissionais aqui, vários médicos falando a importância da atividade física para a prevenção de muitas doenças, ok? Então vamos lá? Boa tarde, Dete. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. E Clínica Doutora Denise Chiquito, plantando cuidado, colhendo autoestima. Boa tarde, Maíta. Eu sou Dete Bernão Personal. A minha especialização é emagrecimento e treinamento de força. E hoje nós estamos aqui para ensinar vocês a fazer um super treino de funcional para emagrecer. É isso mesmo. Esse treino que eu vou ensinar hoje para vocês é um treino bastante dinâmico, aeróbico, então ele consegue manter um alto gasto calórico e por isso ele ajuda muito a emagrecer. O primeiro exercício é o polichinelo. Eu prescrevi 4 exercícios aeróbicos potentes, então nós vamos fazer os 4 para vocês verem. O primeiro exercício é muito fácil, muito comum, é o polichinelo. Podem começar. Abrindo as pernas, joelho jogando para a lateral, sempre o joelho para a lateral, fazendo uma leve flexionada e faz o mesmo movimento contrário com os braços para cima. Cada vez que abre as pernas, eleva os braços. Coluna sempre retinha, abdômen contraído, respira, bem facinho de fazer e dá para fazer em qualquer lugar, é o polichinelo. Funcional é aquele que você faz um em seguida do outro, tá? Esse é o treino. Pouquinho tempo. Já troca o segundo exercício, agachamento com salto. Olha lá, elas vão fazer um saltinho com agachamento. Olha, Amanda desce bem, a Charlinha desce bem. Exercícios para fortalecer, para queimar, para definir e principalmente para emagrecer. Terceiro exercício, deslocamento com agachamento. Bem facinho de fazer, você não precisa de muito espaço, tá? Pode fazer deslocamento menorzinho, olha lá, fazendo exercício de abdução também, o exercício aeróbico que já trabalha pernas e glúteos. Aí, meninas, parabéns! E o quarto e último exercício. Vamos lá? Elevação. Olha lá, elevação de pernas e braços. Gente, olha aqui, ó. Trabalhando, um trabalho múltiplo, trabalhando tudo, trabalhando membros inferiores, superiores, abdômen, glúteo. Esse exercício é muito bacana, muito potente, facinho de fazer e é o quarto que fecha o treininho funcional. Tudo bem, meninas? Olha, uma informação muito importante em relação a esse treino. Você precisa passar pelos exercícios no mínimo 4 vezes, então você conta mais ou menos 15 segundos cada um, começando, depois você pode aumentar, ou você conta mais ou menos 20 repetições cada um e depois você pode ir aumentando. Olha, as meninas aqui, ó, não precisam emagrecer, mas elas fazem, por isso elas são magras. Então, funcional emagrece mesmo, né, meninas? É isso aí.
volta e agora nós vamos para aquele quadro delicioso que é o nosso quadro Comer Bem, com a nutricionista Gabriela, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Maísa. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Por Você, sempre com coisas gostosas e saudáveis. E hoje, o que você vai ensinar o pessoal de casa a preparar? Hoje a gente vai fazer um muffin de limão no micro-ondas. Facinho, rapidinho. Fácil, rápido e gostoso. Então passa pro pessoal aí de casa anotar todos os ingredientes, porque você está no quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Essence Vita. Viva o melhor da sua vida. Então nós vamos começar. Aqui eu coloquei num bolzinho, mas em casa, se quiser colocar numa caneca também, e aí fica super prático e dá certo também. Então a gente vai começar batendo o ovo, aonde vocês forem experimentar de fazer. Então vamos dar uma batidinha no ovo, uma colher de sopa do açúcar ou adoçante, no caso aqui eu trouxe para nossa receita o adoçante. Vamos misturar nosso adoçante. Depois nós vamos colocar a uma colher de sopa do óleo. Uma colher de sopa de limão e eu já coloquei aqui juntinho as raspas de limão. E aí vocês podem escolher o limão Tahiti ou limão siciliano, o que vocês gostarem mais do saborzinho. Tá bem azedinho. Aí nós vamos acrescentar as 2 colheres de sopa do iogurte natural. O nosso aqui é desnatado. Bom, depois nós vamos colocar as 2 colheres de sopa da farinha de aveia. Por último aqui da nossa massa, uma colher de sopa da farinha de trigo integral. Nós vamos acrescentar o fermento químico em pó. É meia colherzinha de chá mesmo, é bem pouquinho. E aí depois que a gente acrescentar o fermento, nós vamos mexer bem delicado, com bastante delicadeza. E tá pronto a nossa massa. Olha só, gente, lembrando que é um bolinho de limão, como ela mesma citou, né? Que o limão, vitamina C, ajuda. Vai aveia, só vai produtos naturais e saudáveis aqui, né? Para quem quiser incrementar mais ainda a fibra, pode colocar uma colher de sopa de chia. Olha aí. Que também aumenta mais ainda. E quantos minutinhos agora de micro-ondas? Agora nós vamos colocar 1 minuto e meio no micro-ondas. 1 minuto e meio. Gente, olha só, tá pronto, tá quentinho. Como nós comemos com os olhos, imagina assim, nesse friozinho, pegar uma tigelinha, né, desse tamanho, ou uma caneca, porque realmente ele cabe na... Tá quente, gente? Ele cabe na caneca. Então vamos lá. E você saber que você pode comer esse bolinho como um lanche da tarde. Olha. Quem quiser olha pode... como ele tá macio. Olha a fumaça aqui, Thiago. Pega aqui. Pode mostrar pro povo aí de casa. Quem quiser pode colocar um fiozinho de mel ou um molhinho de iogurte com uma raspa de limão. Vamos lá, fumacinha, vamos lá. Gabi, muito obrigada mais uma vez. Gente, e olha só, nós deixamos 1 minuto e meio, é isso? 1 minutinho e meio. Sério que eu achei que eu fosse provar ele meio cruzinho, mas não, ele tá super macio, não tá nada durinho e tá uma delícia. Amei. Amanhã domingo, ó, fazer na hora do lanche da tarde, você aí de casa aproveite e faça também, ok? Mais uma vez, muito obrigada, ok? Eu que agradeço. E olha só, agora nós vamos falar para você do Centro Universitário de Adamantina, a FAI. Dá uma olhada nesse vídeo e sinta o que é viver a experiência FAI.
Toda grande jornada começa com uma escolha, e escolher a FAI é decidir por um futuro construído com tradição e inovação. São mais de 50 anos formando profissionais que fazem a diferença. Localizada em Adamantina, somos referência no estado de São Paulo, com mais de 25 cursos e uma estrutura completa para o melhor aprendizado. Aqui, cada conhecimento é uma ponte e cada passo é realmente uma conquista. FAI, Centro Universitário de Adamantina. Na hora de construir o seu futuro, é importante contar com quem tem história, estrutura e, acima de tudo, o compromisso com você. É assim que a FAI vem transformando vidas há mais de 50 anos, porque aprender é crescer, é conquistar e se preparar para fazer a diferença. FAI, Centro Universitário de Adamantina. Maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, ok? Nós vamos com um breve intervalo e no próximo bloco um bate-papo com o pneumologista Dr. Paulo Mazzaro, e nós vamos falar sobre os problemas respiratórios nesta época do ano. Não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta e agora um bate-papo com o médico pneumologista, porque nessa época a gente precisa falar sobre esse assunto, Dr. Paulo Roberto Mazzaro. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estávamos aqui lembrando que o senhor já gravou comigo há muitos anos atrás no Campo Belo. Faz mais de 10 anos a primeira vez que o senhor gravou conosco, né? Poxa vida, é uma boa lembrança. É uma boa lembrança, né? E a gente está aí tentando levar para a população bem-estar, saúde, principalmente prevenção. Essa época do ano agora, Dr. Paulo Mazzaro, o que leva mais as pessoas para o consultório? As doenças respiratórias. E das doenças respiratórias, né, os alérgicos sofrem bastante com essas mudanças de temperatura, com a baixa umidade do ar, né, isso para o aparelho respiratório realmente é ruim. E, enfim, as gripes com bastante frequência, né, e as infecções respiratórias. E até que vai de quando a quando essa, porque são hospitais lotados e tudo mais, qual é o período que fica essa, digamos assim, essa lotação de pessoas doentes? Agora, por exemplo, essa mudança brusca que teve até um pouco antes do que a gente está acostumado, já descompensou muitas pessoas com doenças respiratórias. Agora, a partir do momento que começa a regularizar um pouco mais as oscilações de temperatura e a umidade do ar, e quando em final de agosto, era mais comum em setembro, as chuvas chegam, os problemas costumam realmente cair com bastante velocidade. O senhor falou uma questão, a mudança brusca de temperatura já começou a causar problemas respiratórios em algumas pessoas. Porém, tem pessoas que não acontece nada. Quais são as pessoas que têm essa propensão maior em adoecer nessa época? Bom, as pessoas, né, bem alimentadas, que se cuidam, que têm as horas boas de sono, que não são alérgicas. Isso depende da imunidade, da qualidade de vida da pessoa. Qualidade de vida da pessoa, você falou muito bem, a pessoa tem uma imunidade mais funcional. Tem uma resistência maior. A resistência é maior, com certeza. E aí as pessoas que não estão nesse segmento. E a questão dos idosos, doutor? Então, os idosos e as crianças merecem uma atenção realmente especial. O idoso, por ter o sistema imunológico deficitário em virtude do próprio envelhecimento do sistema imunitário, e as crianças, porque o sistema imunitário está em formação. Tá? E a gente sabe que, por exemplo, as pessoas em comunidade, no local que tem muitas pessoas, acabam realmente adquirindo infecções respiratórias com uma frequência maior, tá? Então as crianças, a partir do momento que, por exemplo, na minha idade eu fui para a escola aos 7 anos, né? Agora não, a criança nasce, tem muitas mães em virtude do trabalho, da família, enfim, são outras situações socioeconômicas, vamos assim dizer. Hoje as crianças estão indo mais precocemente para a escola. E também por um aprendizado melhor, tá? Logicamente, indo mais precocemente para a escola e tendo o seu sistema imunitário ainda em formação, então é outro foco de infecções mais frequentes. Quais são os cuidados
que se deve ter com as crianças e com os idosos nesse período? O que pode ser feito para evitar, né, problemas respiratórios? Ambas as faixas etárias, tá, têm assim, algumas particularidades que seria interessante você pode intervir, tá? Uma boa alimentação, dormir as horas certas, evitar aglomerações, né, grandes aglomerações, que a transmissão de vírus e bactérias se faz com mais facilidade, tá? Agora, é muito importante, né, não só a criança, hein, as pessoas idosas também. Né? Hoje tem vacina de pneumonia, hoje tem as vacinas, né, para gripes, que a gripe é um fator importante que abre uma porta para vir infecção bacteriana em cima e você ter com mais facilidade pneumonias e outras infecções. E está acontecendo uma coisa assim muito estranha, que em virtude de muitas, né, falas sobre vacina, principalmente da época do Covid, Sim. se fazia mal, não fazia mal, aquela discussão toda. As pessoas estão com um pouco de receio. As mães estão com medo de levar a criançada para tomar vacina. Isso é ruim. Isso é ruim, e nós estamos vendo assim, algumas doenças infecto-contagiosas que já não se ouvia falar mais, já está surgindo em algumas regiões do país. Tá? Precisa de um esclarecimento e precisa confiar nos médicos, né? Para que isso não aconteça e que faça o necessário. Essa questão de o agasalhar, principalmente assim o idoso, isso ajuda a prevenir, doutor Paulo? Está bem agasalhado, está fora de situações à noite, no frio, essas coisas ajudam ou isso é mito? Não, não é mito. Você está bem agasalhada por uma temperatura baixa, isso realmente ajuda você a manter as suas defesas mais ativas, né? Então, você ficar numa ventania, um frio danado e você mal agasalhada e tal, você vai ter um pouco da diminuição da sua defesa, da sua resistência. Então, realmente... Isso faz com que você realmente possa adquirir um resfriado, uma gripe, etc. E isso facilita que você realmente fique a doença com mais facilidade. Então, os filhos têm que escutar os pais, as mães, quando dizem assim, pega a blusa, se agasalha, põe uma camiseta por baixo. Isso é real, não é? Isso é real. Isso é real, né? Agora, tem mães que exageram também. Colocam excesso de vestimento, a criança começa a ficar suando e tal, né? E aí também então, ruim, é né? tudo bom senso, isso. Bom senso, ou seja, agasalhar de acordo com a temperatura. E se alimentar corretamente, dormir bem, ou seja, são esses cuidados que tem que ter e nessa época um pouquinho a mais, né, doutor? Com certeza. Agora, uma questão. A pneumonia, ela sempre vem após um resfriado ou a pessoa pode estar ali, não está gripada, não está com nenhum tipo de resfriado e aí descobre que está com pneumonia? Como que é isso? Ela pode vir, né, sem você ter tido gripe nem resfriado. Independente? Independente. Porque então a pneumonia não é uma gripe mal curada? Não. E essa associação é muito frequente da população, né? Uma gripe não respeitada de forma adequada pela pessoa, realmente, se chegar ali uma bactéria, ela vai encontrar um campo mais fácil de começar a se multiplicar e ser uma pneumonia, tá? Mas você pode ter, você está desgastado, está extremamente estressado hoje em dia, as pessoas correm muito, vivem estressadas, dormem mal, comem mal e tal, isso sim facilita a pessoa ter pneumonia sem ter gripe. Pelo que o senhor falou aqui agora, se eu não estou enganada, o principal para a prevenção de tudo isso é alimentação, sono, né, estresse controlado e uma melhor qualidade de vida, né? Com certeza, isso ajuda muito. E as vacinas. E as vacinas, que é o que o senhor falou bem no início, né? E nós temos também, hoje muita gente não sabe, vacina, né, para pneumonias, para as pneumonias. E isso realmente ajuda e colabora muito na prevenção de você ter uma pneumonia. Olha só que maravilha. Doutor Paulo, adorei revê-lo, adorei esse bate-papo, acho que é muito importante nessa época, né, para as pessoas. E conto com o senhor mais vezes aqui no programa por você. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Muito obrigada. Bom, ficamos por aqui. Espero por você no TH Mais SBT. Tenha um bom final de semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.